Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restabelecer a sua fé, a sua confiança, a sua perseverança, a sua autoestima, que há de te aproximar de Deus através da oração. Por falar em oração, este é o grande propósito em orações com o tema oração. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. E hoje, neste 13º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura o livro de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. E a palavra diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quanto o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Se desconecte de tudo e vamos ouvir a voz de Deus. A parábola do juiz iníquo. A parábola do juiz iníquo é um importante ensino de Jesus registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Essa parábola também é conhecida como a parábola da viúva perseverante ou a parábola da mulher persistente. A parábola do juiz iníquo faz parte de um texto bíblico cujo tema principal é a oração. Através dessa parábola, o Senhor Jesus falou especificamente sobre a necessidade da perseverança na oração. Dessa forma, o seu significado ensina muitas lições preciosas para todos os cristãos. Vamos ao primeiro ponto: resumo da parábola do juiz iníquo e a viúva. Na parábola do juiz iníquo, Jesus falou sobre um juiz que julgava numa certa cidade. Esse juiz não temia a Deus e nem era sensível às necessidades das pessoas. Na mesma cidade havia também uma viúva, e essa mulher tinha uma causa a ser julgada e frequentemente se dirigia ao juiz rogando-lhe: Faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. O juiz se negou a atender a viúva durante algum tempo, mas num dado momento ele refletiu sobre a situação daquela mulher e, preocupado com os seus próprios interesses, considerou atendê-la. Ele admitiu que não temia a Deus e nem tinha consideração pelas pessoas, mas também ele não queria mais ser importunado. Então ele resolveu julgar a causa da viúva para que ela deixasse de aborrecê-lo com o seu pedido. Então o Senhor Jesus concluiu a parábola do juiz iníquo com a seguinte declaração: Atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé em alguma parte na terra? Lucas 18, versículo 8. Contexto da parábola do juiz iníquo e a viúva.
Vamos lá. Jesus contou a parábola do juiz iníquo aos seus discípulos com o objetivo de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. O evangelista Lucas posicionou essa parábola sequencialmente após uma exposição escatológica feita por Jesus. Este detalhe é importante, pois os ensinos do capítulo 18 possuem uma ligação direta com o tema do capítulo 17, apesar de algumas pessoas não perceberem. No capítulo 17, o Senhor Jesus falou sobre o período difícil que os seus seguidores deverão suportar antes de seu retorno glorioso. Lucas 17, versículos 22 e 23. Jesus alertou que esse período seria longo e teria um sofrimento progressivo até culminar no dia do seu retorno. Diante dessa realidade, no capítulo 18, ele exorta seus seguidores a perseverar em oração, na certeza de que suas súplicas serão respondidas. Veja bem, explicação da parábola do juiz iníquo e a viúva. A parábola do juiz iníquo possui um paralelo muito claro com a parábola do amigo importuno, contada por Jesus em outra ocasião. Lucas 11, versículos 5 a 8. As duas parábolas enfatizam a importância da perseverança na oração. Na parábola do juiz iníquo são mencionados 3 personagens: o juiz, a viúva e o adversário da viúva. Primeiro, a viúva. A viúva tinha um opositor de que alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. As viúvas naquela época facilmente passavam necessidades, principalmente quando herdavam dívidas de seus maridos falecidos. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas que passaram por situações difíceis e viveram de modo precário. Aqui podemos citar como exemplos a viúva que hospedou o profeta Elias em Serepta e a viúva que mais tarde hospedou o profeta Eliseu. Nas Escrituras também encontramos várias referências sobre o cuidado de Deus com as viúvas. A Bíblia diz que o Senhor julga e castiga aqueles que defraudam e prejudicam as viúvas. O profeta Malaquias afirmou que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. Malaquias 3, versículo 5. Apesar disso, não é possível afirmar qual era a verdadeira situação daquela viúva. Não sabemos se ela era jovem ou idosa, se era rica ou pobre. Nem mesmo sabemos a causa de seu litígio. Simplesmente tais detalhes são indiferentes e desnecessários à narrativa bíblica. O juiz. Este é o segundo ponto. Na cidade em que a viúva vivia havia um juiz. Jesus o descreve como sendo um homem contrário a Deus e que também não tinha qualquer respeito pelas pessoas. Essa descrição, sem dúvida, enfatiza que aquele juiz era alguém egoísta e desprezível. Quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que o juiz iníquo não se preocupava em fazer o que era moralmente certo. Com a informação de que ele não respeitava as pessoas, também concluímos que ele não dava importância para a opinião pública. Outro ponto. Terceiro, o tribunal. A viúva procurou diretamente o juiz para que sua causa fosse resolvida. Em caso assim, a viúva passava a ocupar o lugar do marido falecido, tendo então os mesmos direitos de um homem no tribunal. Na parábola, Jesus não indica que o adversário da viúva comparecia regularmente ao tribunal. A viúva, por sua vez, constantemente procurava o juiz pedindo que ele julgasse a sua causa. O comportamento do juiz foi completamente condizente ao seu perfil perverso. Durante um tempo, ele se recusou a fazer qualquer coisa a favor da viúva, até que depois de muita insistência, ele resolveu julgar a sua causa. Ele queria apenas ficar livre daquela importunação. A forma com que o texto bíblico descreve a intenção do juiz parece indicar que ele não agiu pelo senso de justiça, e muito menos pela compaixão. Em sua própria fala, ele declara explicitamente não temer a Deus e nem se importar com os homens. Ele julgou a causa da viúva para não ser mais incomodado. O significado da parábola do juiz iníquo. O significado da parábola do juiz iníquo é bastante claro.
Os filhos de Deus devem orar constantemente de modo perseverante sem esmorecer, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera. Lucas capítulo 18, versículo 1. Na parábola, Jesus estabeleceu também um contraste agudo entre o juiz iníquo e o justo juiz. E isso fica muito claro quando Jesus chama a atenção para as palavras do juiz e contrasta com as seguintes perguntas: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Lucas 18, versículo 7. Em outras palavras, Jesus diz que se um juiz ímpio, perverso e egoísta fez justiça à causa da viúva, quanto mais fará Deus, que é santo e justo, em prol do seu povo escolhido, que ora a Ele dia e de noite? Além disso, por seu caráter perverso, o juiz iníquo agiu motivado por princípios egoístas, enquanto Deus age por amor aos que são seus. Um outro ponto aqui: um juiz que cuida dos que são seus. Com base nesse raciocínio, não podemos desprezar o uso de uma expressão que transmite um significado muito sublime. Jesus diz que certamente Deus fará justiça aos seus eleitos. A palavra original grega ektos, que significa selecionado ou escolhido. Com isso, Jesus enfatiza a verdade de que o juiz iníquo nada tinha a ver com a viúva. Ao contrário, ele não se importava com ela e queria se livrar dela. Ele estava disposto a qualquer coisa só para não precisar mais ver aquela mulher. Diferentemente disso, Jesus demonstra que o Supremo Juiz não age assim. O justo juiz julga a causa daqueles que são seus e se importa com eles de tal forma que foi ele próprio quem os elegeu como seu povo. Geralmente é o cliente que escolhe o advogado. Na parábola, foi a viúva quem procurou e escolheu o juiz que, naquele contexto, também lhe serviu de advogado. Mas no reino de Deus é diferente. Foi o justo juiz quem escolheu aqueles que são seus. Ele os amou quando antes ainda estavam mortos em delitos e pecados, e os justificou pelos méritos de Cristo no Calvário, fazendo-lhe ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Isso significa que não há como dar errado. Os redimidos nunca estarão desamparados e no tempo oportuno serão vindicados. Essa verdade é maravilhosa e reconfortante. Apocalipse capítulo 6, versículos 10 e 11. Um juiz que age no tempo certo. Na parábola do juiz iníquo, Jesus também destaca que Deus age depressa em favor de seu povo, ainda que pareça ser tardio para com eles. Isso parece ser uma contradição, mas não. A demora enfrentada pela viúva se deu pelo caráter desleal do juiz iníquo. Mas os seguidores de Cristo possuem um juiz imutável e verdadeiro no qual podem depositar toda a sua confiança e fidelidade. Esse juiz que conhece todas as coisas responde às orações de seu povo no tempo oportuno de acordo com seus propósitos eternos. Além disso, essa última parte da parábola do juiz iníquo aponta novamente para os acontecimentos escatológicos referidos no capítulo anterior, Lucas capítulo 17. Jesus termina a parábola falando sobre a consumação da presente era que se dará no dia em que o Filho do Homem vier. Todo cristão verdadeiro aguarda ansiosamente por esse momento final, quando toda a justiça será revelada no dia do juízo. Nesse dia, Cristo julgará os vivos e os mortos e porá fim em toda maldade, perversidade e injustiça. Atos 10, versículo 42. Mas é verdade que a espera por esse dia pode parecer muito longa e demorada para nós. Contudo, os planos de Deus, o tempo certo está determinado, assim como disse o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quando esse momento finalmente chegar, o justo juiz agirá depressa, e todas as promessas feitas aos seus filhos que sofreram perseguições durante toda a história serão cumpridas integralmente. Por isso, Jesus termina a parábola do juízo iníquo com uma pergunta inevitável. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, versículo 8.
Jesus não fez essa pergunta para especular se haverá cristãos verdadeiros na terra na ocasião de sua vinda. A Bíblia já responde claramente esta questão. Conforme livro de Mateus capítulo 24, versículos 44 e 46, Lucas capítulo 12, versículo 37, capítulo 17, versículos 34 e 35, e 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Mas a pergunta feita por Jesus tem o objetivo de provocar uma reflexão, um autoexame. Cada um deve se perguntar: será que estou pronto para aguardar pacientemente e perseverando em oração o momento da volta de Cristo? Estou me derramando diariamente diante de Deus em oração, pedindo que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Realmente estou orando fervorosamente para a volta do Senhor Jesus? A lição da parábola do juiz iníquo e a viúva. Podemos pontuar algumas reflexões adicionais sobre a parábola do juiz iníquo. Em primeiro lugar, essa parábola nos ensina que devemos orar continuamente e com perseverança. A viúva não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. Nós, porém, temos um juiz santo e justo. Então, não podemos desanimar. Em segundo lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. Todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça, ou seja, seu pedido era legítimo e aceitável. Em terceiro lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina que a resposta da oração pode demorar. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito. Se você está orando pelos motivos certos, não com propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus e ainda não foi respondido, então talvez o Senhor esteja lhe ensinando algumas lições necessárias. A demora na resposta de uma oração se dá por razões que somente Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender mais sobre a paciência e a perseverança e tenha sua fé fortalecida. Às vezes Deus nos reserva uma bênção ainda maior que vai além do nosso pedido, mas nossa impaciência muitas vezes acaba prejudicando nossa compreensão a esse respeito. Meu irmão, minha irmã, Deus é justo. Ele ouve todas as nossas orações e súplicas, faz a sua justiça a todos que o temem e o buscam constantemente no decorrer de todo o dia. Porém, nem sempre nos faz esperar tanto. Entretanto, Deus é fiel para cumprir tudo o que nos promete, em agir de modo muito rápido e surpreendente em nossas vidas. Mas Ele faz tudo no seu devido tempo, nem cedo demais e nem tarde demais. Simplesmente na hora certa. Com isso é necessário sabermos esperar o seu agir, sem desanimar. Saiba que Deus sempre responde à oração perseverante e ao clamor constante. Sendo assim, continue orando e jamais desista ou desanime. E eu encerro com o seguinte pensamento: já teve a impressão de que Deus não estava ouvindo a sua oração? Já pediu e rogou, mas sem resposta? Algumas pessoas ficam com a sensação de que Deus não está ouvindo, ou se Ele estiver ouvindo, não está disposto a atender o seu pedido. Será que é isso? Ou será que Deus sabe que, para alguns de nós, a única maneira de nos aproximar dele é por meio de uma longa caminhada em oração na qual aprendemos a confiar e esperar nele? Em alguns casos, aquele pedido talvez por uma cura, talvez por um emprego, ou um marido, ou uma esposa, nunca é recebido como nós pedimos. Mas, conhecendo Deus ao longo de um processo de oração, chegamos finalmente ao ponto de conhecê-lo tão bem que podemos aceitar qualquer resposta que Ele der, sabendo que é o melhor. E eu encerro com esta pergunta: você já chegou lá? Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amado e gracioso Pai, paciente é o Senhor por esperar tanto tempo até que seus filhos queridos lhe buscassem e confiassem no Senhor.
perdoe nossa impaciência e falta de fé. Ajude-nos a perseverar na oração até aquele dia em que, seja qual for a resposta, poderemos dizer com Jesus: seja feita a sua vontade, sabendo que é o melhor para todos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.